Graça e paz, igreja do avivamento, amém? Glória a Deus. Olha para quem está no seu lado e diga assim: Shalom. Quero convidar a amada igreja a abrir a palavra do Eterno na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 11. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 11. A palavra de Deus nos diz assim: Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. Pai, esta é a tua palavra. Aplica ela, Senhor, aos nossos corações. Eu sei que a tua palavra ela é poderosa. Ela nos dá um norte, ela nos mostra uma direção. E que o Senhor venha falar grandemente ao coração de cada um que está neste lugar e também daqueles que estarão assistindo essa ministração pelo YouTube, no nome do Senhor Jesus. O tema deste domingo: superando fracassos. Você pode repetir comigo? Diga assim: superando fracassos. Eu acho que vocês vão almoçar e vão jantar. Vamos lá mais uma vez: superando fracassos. Amém. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele deixa algo assim muito lindo para nós, quando ele fala assim: olha, traze-o contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. De quem que ele está falando? Ele está falando de Marcos, ou João Marcos. João Marcos, ele fracassou na vida dele em algumas áreas, mas ele deu a volta por cima. Então, se alguém que veio a esta reunião, ou está me acompanhando aí pela internet, e você fracassou, final de ano, a gente faz aquela avaliação: puxa, eu queria tanto que a minha vida desse uma guinada, eu queria tanto que as coisas acontecessem, mas não aconteceram do jeito que eu queria. Quem sabe você experimentou fracasso em algumas áreas, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida financeira. Mas eu quero dizer para você uma coisa: hoje uma chave pode ser virada e Deus pode mudar essa situação. O que não pode é, diante de uma situação de fracasso, a gente desistir, a gente desanimar. Muitos homens de Deus experimentaram fracasso, situações de fracasso em suas vidas, mas deram a volta por cima. Lembra de Jonas? Jonas, ele fracassou porque Deus disse: vá para Nínive, e ele resolveu ir para outro lugar, para Tarsis. Aí enfrentou o vendaval, tempestade, o barco quase afunda, mas ele reconhece que o problema era ele disse: olha, ele joga no mar que isso vai ser resolvido. E assim fizeram, resumindo aqui a história, e um grande peixe Deus preparou, engoliu ele, e lá o ventre do peixe, ele clama a Deus e ele recebe uma segunda chance. Queridos, o exemplo também de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi cometeu pecados assim gravíssimos, Ele participou, de um crime, de homicídio. Ele adulterou. Parecia que a vida dele estava acabada, mas ele se arrependeu, Ele se humilhou diante do Senhor e o Senhor o restaurou. Pedro é um outro exemplo de alguém que caminhava ao lado do Senhor, que viu tantas maravilhas, mas que quando Jesus foi pego, ele nega o Senhor 3 vezes. Então ele chora amargamente, mas o Senhor o restaura. Assim que Jesus ressuscita, o Senhor vai ao encontro dele, e Pedro confessa 3 vezes: eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, se você, em alguma área da tua vida, você enfrentou ou está enfrentando fracasso, saiba que você pode superar no nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de falar de João Marcos, deixa eu citar aqui um exemplo de um personagem bíblico chamado de Demas. Não é muito conhecido, mas ele é
citado 3 vezes na Bíblia. Demas é citado 3 vezes. Na primeira vez, está registrado aí na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Filemon é uma carta pequena, onde contém versículos, né? Então, no versículo 24, vai dizer aí, Paulo dizendo que ele era cooperador, era alguém que cooperava, que ajudava, que auxiliava o trabalho ali de Paulo. Na segunda vez, vai dizer nada do que ele está fazendo, só cita o nome, está registrado aí em Colossenses 4:14. E a última vez, a terceira vez, em 2 Timóteo 4:10, que ele abandonou o ministério de Paulo. Imagina, era alguém que estava auxiliando, era alguém que estava cooperando, ajudando ali, e de repente ele abandona. Ele preferiu o mundo, preferiu o presente século, ao invés de estar ao lado de um homem de Deus, servindo ao Senhor. João Marcos tem muito a nos ensinar. Esse nome João Marcos, o primeiro nome é um nome hebraico, João. Marcos é um nome romano. Era uma tendência das famílias ricas da época, né, de colocar nomes assim. E João Marcos, ele era de uma família rica. A casa dele, a casa que ele morava, a casa da sua mãe, uma igreja se chamava Maria, era uma casa enorme, tinha uma sala muito grande, era uma família que tinha até gente servindo, né? Então, era uma família que tinha condições. João Marcos era também parente de Barnabé. Eu quero citar primeiramente o jovem que fugiu desnudo. Diga assim, o jovem que fugiu desnudo. Isso. Marcos capítulo 14, versículo 51. Marcos 14, versículo 51. Abra comigo aí a Bíblia. Vai nos dizer assim: certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo desnudo, e o agarraram, mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Os teólogos, a maioria deles, chegaram à conclusão que este personagem aqui é o próprio João Marcos, pois ninguém fala mais sobre isso a não ser ele, né? Para vocês entenderem o que estava acontecendo, aconteceu a última ceia, e a casa dele era uma casa assim, muito frequentada pelos discípulos, né? Era uma casa onde o Senhor também utilizava. Então tudo leva a crer que a última ceia estava sendo feita ali na casa de João Marcos, pois a sala era muito ampla, e naquela reunião Judas estava presente, e ali ficou evidente que ele seria o traidor. Então Judas se levanta, ele vai embora, já na intenção de trair o Senhor. Aquela reunião termina, o Senhor Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras, como ele fazia, como de costume, para orar, para buscar a presença do Pai. E chegou um determinado momento, já era tarde da noite, tudo leva a crer que João Marcos já estava dormindo, estava deitado, devia estar muito calor em Jerusalém, e ele apenas estava envolvido num lençol, estava dormindo. De repente, chega uma multidão, soldados, e esses soldados eles estavam armados de espadas e cacetetes, e ali aquele barulho, aquela agitação toda, e ele acorda, e ele fica sabendo que vão pegar Jesus, que vão prender Jesus. Então por isso que nós acreditamos que era o próprio João Marcos, porque este personagem, ouvindo falar, porque aonde que, em primeiro lugar, eles iam procurar Jesus? Aonde ele estava, né? Ele não estava ali na ceia, naquela reunião, e depois ele vai orar no Monte das Oliveiras. Então procuraram Jesus lá. Judas vem com aquele batalhão. Era como se a polícia de Jerusalém chegasse ali na casa de João Marcos. E ele então acorda ali com aquele barulho, não deu tempo de se vestir, ele apenas, o lençol que ele estava usando, ele se envolve e vai atrás
quando ele estava se aproximando do Monte das Oliveiras, alguém segura o lençol dele e puxa, e ele solta e foge, desnudo. Eu quero te chamar a atenção aqui nesse texto, quero fazer uma aplicação aqui para as nossas vidas, porque muitos têm seguido Jesus assim, dessa maneira, apenas com um lençol. Ao invés de estar vestido com vestes de salvação, ao invés de estar convicto na sua fé, no seu chamado, daquilo que Deus tem para a sua vida, apenas está envolto com um lençol. Assim como foi fácil ser envolvido com aquele lençol, também é fácil de largar. Então, diante da pressão, diante dos problemas, as pessoas também têm largado Jesus. Diante dos fracassos, muitos têm abandonado o Senhor. Queridos, João Marcos, ele foi um fracasso como missionário. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 13, versículo de número 2. Nós vamos ler até o versículo 5 e também o versículo 13. Atos 13, versículo 2. Vai nos dizer assim: enquanto cultuava o Senhor e jejuava, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram, eles impuseram as mãos e deixaram que partissem. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham João como auxiliar. Agora vamos para o versículo de número 13. Diz assim: então Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha. João, porém, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Ele não aguentou a pressão. Quando Saulo ou Paulo determinou fazer a viagem missionária junto com Barnabé, Barnabé convida João Marcos para estar com eles. E ali ele começou a servi-los, a participar, auxiliando eles, sabe, na caminhada missionária. Só que chegou o momento, quando chegaram na região da Panfilha, ali na cidade de Perge, ele volta para casa, ele abandona os missionários, ele abandona a obra, ele volta para casa. O texto não nos dá detalhes, mas quem sabe ele teve saudade, ele teve saudade do conforto da casa dele, aquela casa grande, espaçosa, Quem sabe ele ficou frustrado com o que ele viu, porque às vezes a gente pensa que vida cristã são apenas rosas, flores, não tem espinhos, não tem lutas, não tem perseguição. E nós temos que termos a nossa vida firmada na rocha para aguentarmos aí os perrengues, os trancos, que a vida nos proporciona. Então, diante, das pressões da vida, precisamos continuar firmes no Senhor. Não podemos retroceder na nossa chamada. Deus nos chamou para você continuar avançando. Não podemos desanimar, não podemos, diante de um aparente fracasso, desistir da caminhada, desistir de Jesus. Quem está entendendo diz amém. Agora, vamos continuar lendo. Atos 15, versículo 37. Atos 15, 37. Um pouquinho mais adiante. Diz assim: e Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas para Paulo parecia não fazer sentido levar consigo quem desde a Panfilha havia se afastado deles, e não os acompanharam no trabalho. E a divergência entre eles foi tão grave
que se separaram um do outro. E Barnabé, levando Marcos consigo, navegou para Chipre. Olha só, Paulo deu sequência, juntamente com Barnabé, a primeira viagem missionária, depois que João Marcos desistiu, voltou para Jerusalém. Tempos depois, eles vão fazer a segunda viagem missionária. E Barnabé disse para Paulo: vamos levar João Marcos. E Paulo falou assim: não, porque Paulo tinha visto o que ele tinha feito, que ele tinha abandonado. Mas Barnabé decidiu investir. Barnabé decidiu cuidar dele. Aí houve um desentendimento entre eles. Então Barnabé pega João Marcos e vai fazer missão também, mas na ilha de Chipre. Presta atenção. Veja a importância da consolidação. Veja a importância do discipulado. Todo crente que passa por discipulado, que é assistido, todo crente que ele é consolidado na sua fé, é acompanhado, tem tudo para ser mais forte, para ter uma base mais sólida, do que somente quem vem aos cultos de domingo. Então, é importante você procurar saber como alguém pode cuidar de mim, como fazer parte do discipulado, como ser ministrado através do discipulado. Então, queridos, a nossa igreja é uma igreja que trabalha com discipulado. E eu creio que o ano que vem, todos aqui estarão inseridos aí no discipulado no nome de Jesus. Amém? Então, o discipulado vai gerar o que? Maturidade, crescimento espiritual. João Marcos fracassou, sabe, no chamado missionário, desistiu, mas teve alguém que não desistiu dele. Às vezes a gente quer desistir das pessoas quando elas fracassam, quando elas erram conosco, não é assim? Quando alguém erra com você, a tendência sua é não querer mais saber daquela pessoa. Ah, não, você já pisou da bola uma vez comigo. Mas eu aprendo aqui que não podemos desistir de ninguém. João Marcos se tornou uma grande bênção, porque ele foi consolidado, ele foi ensinado, ele foi ministrado, e o crescimento dele foi algo assim espetacular. Olha o que diz a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 4, versículo de número 10 e 11. Abra comigo aí. Todos acharam? Versículo 10 diz assim: cumprimentam-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito de quem recebestes instruções. Se ele for até vós, recebei-o. E Jesus, chamado justo, dentre a circuncisão, são só esses os meus cooperadores no reino de Deus, os quais me têm sido consolo. Olha que tremendo, olha que virada de chave, olha que mudança. Paulo está aqui recomendando João Marcos para que ele, a respeito dele, de quem recebeste instruções, se ele for até vós, recebei-o. Então Paulo está dizendo: olha, ele é uma bênção, receba-o, porque ele é uma bênção, ele é útil, como foi o primeiro texto que nós lemos na abertura desta ministração. Então, queridos, olha que mudança. João Marcos impactou a igreja primitiva, ele foi uma grande bênção para a igreja primitiva. Você sabia disso? Que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Marcos escreveu antes de Mateus, antes de Lucas e antes de João. Foi o primeiro evangelho a ser escrito. E você sabe por quê? Porque ele vivia na comunhão com os discípulos do Senhor. Ele era assim muito próximo de Pedro. Há quem acredita que ele, ouvindo as ministrações de Pedro, ele então foi escrevendo. E olha que bênção nós temos nas nossas mãos, um evangelho poderoso que tem mudado as nossas vidas.
Então, queridos, se em alguma área da tua vida você fracassou, saiba de uma coisa: Deus vai te restaurar. Amém? Deus pode virar uma chave na tua direção, mas você precisa se achegar a Ele, permitir que a palavra entre no seu coração, que você tenha uma vida tratada, curada pelo Senhor. Você está disposto a isso? Assim como o Senhor vê em você um grande potencial, eu quero que você também pense assim a respeito das pessoas. Né? Deus não desiste de você. Não desista daquele amigo, daquele irmão que falhou com você, pisou na bola, né? Mas acredite na restauração dele, porque assim nós vamos ser uma grande bênção nas mãos do Senhor, no nome de Jesus. Deus mudou a vida de João Marcos. Ele fracassou, mas não viveu no fracasso. Ele deu a volta por cima, porque ele permitiu que a palavra curasse, tratasse ele, e ele se tornou uma grande bênção. Assim também é comigo e é com você. Se você se achegar a Ele, ao Senhor, Ele vai se achegar a você. Então se submeta à palavra, permita que a palavra trate, cure, e você vai ser um instrumento poderoso na mão do Senhor, e uma nova história será escrita. Amém? Então, aquele homem de inútil se tornou útil para o reino de Deus, se tornou uma grande bênção, e assim também será conosco, no nome poderoso de Jesus. Diga amém. Eu quero orar por você. Fique sobre os seus pés. Põe a mão no seu coração. Qual a área da tua vida que você enfrentou fracasso? Ou está enfrentando? Qual a área da tua vida que precisa realmente de uma restauração? Quem sabe você está desanimado porque algo fugiu do seu controle, mas os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Deus quer restaurar você. O inimigo pode dizer: não, para você não tem mais jeito, você pecou, você falhou. Mas o Senhor Jesus, Ele morreu por mim e por você. Ele quer me restaurar, quer te restaurar todos nós. Se em algum momento da nossa vida nós falhamos, se em algum momento nós fracassamos, estamos aí pertinho do final do ano, e ao olharmos para trás, de repente, em alguma área nós fracassamos, mas você pode se levantar mais forte ainda, mais determinado, mais confiante, porque o Senhor fará proeza na minha e na sua vida, no nome de Jesus. Pai, intercedo agora por este meu irmão, por esta minha irmã, por esse amado, por essa amada que está me assistindo, que o Senhor visite neste momento, aonde essa pessoa estiver, que a glória do Senhor, que o poder restaurador do Espírito Santo vá ao encontro agora, e que o toque do Senhor, meu Deus, seja ministrado agora, que essa vida seja renovada, fortalecida, agraciada, renovada, no nome poderoso de Jesus. Diga amém, e aplauda bem forte, mas bem forte, aleluia.